lá, agora sim. Então, cumprimentando novamente todos os que estão aqui presentes, a nossa equipe técnica, aqueles que assistirão também pelas redes sociais, os canais do YouTube, declara aberta a audiência pública da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, conforme edital 48/2023, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, número 2319, do dia 16 de outubro, páginas 57 e 58. Na pauta, o projeto de lei complementar 15 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que redefine e institui o Plano Viário do município de Joinville e parte integrante do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville e da outras providências. Então, essa audiência pública ela já foi realizada em outros locais. E ela, então, faz várias alterações no plano viário. O plano viário atual, ele é de 1973, alguns você já deve ter escutado nas rádios, na imprensa falando, e ele define algumas diretrizes onde passarão as futuras vias. E isso faz o quê? Isso faz com que essas vias, esses locais, eles não podem receber edificações. Por quê? Porque lá está sendo projetado, então, uma abertura, seja um alargamento de via, uma nova via. Então, é para isso que nós temos o plano viário, além de outras diretrizes também que compõem, né, o projeto. Então, ali do lado esquerdo, nós temos a Lei 1262 de 1973, e à época quais eram seus usos permitidos. E aí, nós vimos essa evolução ao longo do tempo, nós passando daí de 126 mil habitantes em 73 para 616 mil habitantes agora em 2023. O perímetro urbano também da cidade em 65, aquela mancha mais clara, e hoje é o atual perímetro urbano. Então a gente pode ver que praticamente a cidade dobrou o tamanho do seu perímetro urbano, e não só isso, ela tende a aumentar ainda mais se os projetos que estão previstos, eles se realizarem, então o perímetro urbano vai estender-se ainda mais. E aí, o projeto 73 ele tinha algumas características, que eram os eixos industriais e os secundários. E aí, nesses eixos, nós temos aqueles que serão, né, eixos cancelados, ou seja, que não existirão mais a partir do momento que esse plano viário for aprovado. E também a existência de novos eixos. Então, de 73 para cá, apenas 9,8% foram implantados em sua totalidade, ou seja, avenidas que estavam programadas, ruas que estavam programadas e que foram abertas. 64% foram aqueles executados parcialmente, ou seja, foi feita uma parte do que estava previsto. E os outros 26% é que ainda não foram implementados, incluindo aqueles que também, os trechos que serão cancelados. E aí, para realizar esse projeto, foram 37 meses de projeto lá dentro da Secretaria de Planejamento Urbano. A gente gostaria que, de nome do diretor Paulo Klein, cumprimentar também o secretário Marcel. A gente sabe de toda a dimensão que tem esse trabalho que foi realizado, que fica nos nossos cumprimentos. E aí, nesse diagnóstico, eles analisaram a pesquisa origem-destino, ou seja, de onde as pessoas estavam saindo e para que local elas estavam indo para que pudesse desenvolver, né, um planejamento do projeto. E aí nós temos um diagnóstico sobre as viagens. Então, nós temos aí a 37% das 1 milhão de viagens realizadas pelos cidadãos joinvilenses, 37% é feito de veículo, 19% a pé, aí nós temos 13 o ônibus, 12 a bicicleta e os outros modais. E aí, nessa questão do origem e destino, nós vemos aí que o transporte individual, 37%, o ativo, 31%,
e o coletivo, que soma também não só o ônibus, mas também as vans e os aplicativos, somam 22%. E para vocês terem uma ideia, como é que é a movimentação das pessoas, aquelas manchas mais escuras ali, ó, a gente tem o primeiro de pedestre. Quanto maior aquele círculo colorido, maior é a circulação de pedestres. Da mesma forma, do lado direito ali, o segundo item, quanto maior o círculo, maior é a movimentação que nós temos de ciclista. Aí no coletivo, onde está a maior movimentação por transporte coletivo e o último ali, onde está a maior movimentação em transporte individual. E aí as propostas do projeto, que a gente tivesse essa integração entre os modos de deslocamento, o mínimo de desapropriação e também análise do custo de implantação. E aí agora nós vamos então para as propostas do projeto, pegando um pouco o contexto aqui dessa nossa região que a gente está abordando aqui hoje. Então ali do lado direito, aquele ali é o mapa do plano viário em si, dentro do perímetro do município, incluindo a área rural, inclusive incluindo até um pedaço da cidade de Guaramirim. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali que um trecho dessa previsão de contorno da BR-101, ele passa pela cidade de Guaramirim. Aí nós temos as larguras que foram definidas das caixas de via, que inclui muro a muro, ou seja, é de um lado da calçada até o outro, incluindo calçada, pista e também as ciclovias. Aí nós temos uma de 12 metros, essa aqui seria uma pista de 16 metros, aí nós temos a pista de 30 a 45 metros. E aí o projeto, nós vamos ver aqui, onde nós estamos em laranja, são trechos ou ligações novas. O em verde é requalificação e o que está em vermelho é ampliação. Então, nesse trecho ali, ó, da Benjamin Constante, nós temos uma ligação nova com a 15 de novembro. Tá? Então, isso é uma previsão que o plano viário está colocando. Aí nós temos aqui, na região da Estrada Arataca, uma nova ligação também sendo prevista e o alargamento daquelas ali existentes. Aí nós temos o projeto que coloca os corredores de lazer, que é uma definição nova que está sendo implementada pelo plano viário. O pacote de ferrovias que também contempla, né, a ferrovia continua no município de Joinville, ela não sai, e ela é incorporada no plano viário também. Não que não possa haver o contorno ferroviário, né? Isso depende de obras aí do governo federal, mas mesmo que um dia essa ferrovia ela saia, aquela calha onde passa, né, o trilho, ele pode ser incorporado para esse plano viário que está sendo apresentado. Nós temos aí os corredores de serviço, aí foi o que eu falei da proposta, né, do eixo que contorna a BR-101, ou melhor, um contorno da BR-101 dentro do perímetro urbano do município. As vias que estão sendo classificadas como futuros eixos de planejamento, e aí as propostas para a nossa região aqui. Então, pegando desde a região oeste, como também aqui a região sudeste, né, nós temos aqui várias ligações novas podendo, né, estar acontecendo, como eu falei ali da BR-101. Então, aqui é o trecho ali do bairro Vila Nova, nós temos uma nova ligação lá ligando o início da estrada Blumenau com a estrada Piraí, né, ali na São Firmino. Nós temos também um complemento da Rua dos Suíços. E aí aqui já na região do bairro Morro do Meio, nós temos aí novas ligações também sendo previstas. Aí aqui, compreendendo essa região que fica tanto ao lado esquerdo da BR-101, quanto fica aqui do lado direito, nós também temos novas ligações sendo previstas, como ali embaixo, para ligar o Jativoca, nós temos ali também na Jorge Maier, nós temos na Otto Mader. E aí, o plano viário em si, aí nesse link vocês conseguem acessar toda a documentação que foi produzida pela Prefeitura anteriormente à apresentação do projeto de lei, e aí no site da Câmara de Vereadores nós temos aí também disponível para que as pessoas possam opinar, seja via formulário ou seja via e-mail que queiram, né, analisar. Aí está o canal da Câmara, que as pessoas podem participar
para esse plano viário que está em discussão. E aí aqui eu gostaria de passar um mapa, esse mapa aqui ele é um mapa do Google, e nele nós temos todas as vias que estão implementadas, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, nós temos a BR-101, aqui nós temos a Autocar, e aqui nós temos a Rua Minas Gerais. Então, nesse mapa a gente consegue ver, por exemplo, as vias que estão previstas para serem feitas alargamentos e essas novas ligações que também estão sendo previstas, ó. Aqui ligando o Floresta com o Jativoca, aqui embaixo também, aqui no contorno da BR-101, ó, essa aqui é a estrada, meu Deus, me fugiu o nome, Rodovia do Arroz, e aí esse contorno passando lá por trás da região do Anaburgo, passando por trás da estrada da Blumenau, passando uma parte dentro do município de Guaramirim, ó, essa parte daqui para cá é o município de Guaramirim, e ligando novamente com a BR-101. Então, esse é o plano que está sendo debatido. Nesse momento, o plano viário ele está em discussão dentro do Conselho da cidade, foi um pedido feito pelo Ministério Público e pelo Executivo Municipal, então a Câmara de Vereadores encaminhou para o Conselho da cidade para que pudesse analisar, mas isso não impede que a Câmara de Vereadores continue fazendo as audiências públicas e continue colhendo a opinião da comunidade, tá bom? Fico aqui aberto para alguém que tenha algum questionamento ou queira analisar alguma coisa com relação ao que nós estamos apresentando aqui. Sim? Se quiser compor conosco a mesa aqui, Paulo, fica à vontade. Boa noite, vereadores, público presente. Vou ficar aqui do lado. Não, pode deixar. Só a nível de esclarecimento, assim, esse contrato ele iniciou lá entre 2019 e 2020. Quem conduziu o contrato foi a SAP, na Secretaria de Administração e Planejamento. A CEPUR, como GT, Grupo de Trabalho, deu direcionamentos, encaminhamentos e validou propostas, né, que o consórcio ia montando e o executivo ia validando. Então, toda essa proposta aqui, ela vem de um consórcio contratado por licitação e tudo mais. Esse contrato, ele prevê algumas premissas, né, algumas coisas que a gente quis considerar, né, e aí o edital montou isso, né, para criar um plano viário mais efetivo, viável, fácil de ser executado, né, e considerar algumas coisas que o antigo não previa. Então, assim, o antigo previa, né, o vigente, né, que é o de 73, ainda prevê grandes alargamentos em alguns trechos que hoje são inviáveis, né? Por exemplo, eu vou citar um que foi cancelado já, mas a João Colim previa um alargamento de 30,40. Você imagina desapropriar todos aqueles imóveis, comércios, né, ficar algo inviável. Assim como esse, tem outros trechos. Então, essa questão da desapropriação é uma das premissas desse plano viário que está sendo estudado aqui. Como é que ele foi feito, né? O contrato enfrentou durante a sua produção um período de pandemia, todos nós enfrentamos, né? Então, as pesquisas de origem e destino, né, que iam ser feitas ou pessoalmente ou por entrevista, alguma coisa assim, elas tiveram que mudar a sua dinâmica e foi uma forma inovadora de fazer essa pesquisa. Então, se usaram dados dos celulares, né? Todo mundo tem conexão com conta Gmail ou alguma outra conta de Waze, enfim. E aí, com esses dados, o consórcio internacional, então, que era uma empresa japonesa e outro consórcio de São Paulo, eles pegaram todos esses super dados, né, que transmitem informações segundo a segundo, e fizeram esses levantamentos. Então, eles consideraram um período parecido com o da pandemia, né, porque a gente enfrentou um contrato próximo da pandemia ali, para considerar todos esses dados e deslocamentos. O contrato ele ainda previu a elaboração de anteprojetos, né, coisa que a gente não tinha até então. Então, para a gente fazer com que esse plano viário, que é um plano, né, a gente não está falando de projeto executivo aqui, né, está falando de um plano macro,
prevê com que esse plano macro contemple obras num futuro, né, a médio, curto, médio, longo prazo, ele já previu também a elaboração de anteprojetos executivos, né? Então, com isso a gente consegue encaminhar um material para fazer um edital de contratação de projeto, e aí alguns desses eixos aqui virar obra. Então é isso, né? Esse plano viário ele aparenta ser um pouco mais enxuto, mas ele busca ser mais viável, né? Para a gente consiga concretizar ou viabilizar alguns eixos que até hoje a gente não consegue fazer, né, por conta de desapropriação, por outras gestões não terem conseguido fazer e deixarem, né, com que essa e com que as próximas arquem com as consequências, né. Então por isso a gente está aqui, né. Então, para concluir, esse momento, né, ele está na Câmara de Vereadores e no Conselho da Cidade, justamente para buscar a opinião de vocês, as dores da comunidade, né, alguma sugestão, avaliar e, se possível, considerar isso dentro do novo plano viário. Quiser ficar conosco aqui, Paulo, fica à vontade. Então, é importante lembrar e frisar que, se, por exemplo, se quisermos pensar em abertura de novas vias, se essas vias novas elas não estiverem no plano viário, não há possibilidade de se realizar projetos. Então, o plano viário ele faz justamente essa possibilidade. Se a diretriz está lá, então se pode realizar o projeto, né, para uma nova via, para uma nova abertura, um novo alargamento. Então é necessário que é um plano de médio e longo prazo, né? Não é um plano de curto prazo, de ações de curto prazo, é um plano de médio e longo prazo, mas que impacta na vida de todos, não só da sociedade como a coletividade toda, mas também impacta diretamente na vida das pessoas. Por quê? Uma pessoa que tem um imóvel que está sendo impactada pelo plano viário, ela é impactada na vida dela agora. Não significa que vai ser desapropriado o terreno a partir do momento da aprovação do projeto. Não, só se for executado, e isso a gente não sabe. Então, por isso, essa importância do projeto. O primeiro inscrito aqui para falar, Osmar Vicente, fica à vontade. Boa noite, vereadores, boa noite a toda a comunidade. Naquele mapa ali, se puder colocar ali na rua Minas Gerais, bem na BR-101 ali, com a rua Ijuí, ali tem um anteprojeto, se conseguir colocar lá para a gente ver. Eu quero ver se tu consegue enxergar lá que tem uma abertura ao lado do trilho do trem que sai aqui no Copacabana. A Minas Gerais está aqui, ó. A BR-101. BR-101 está aqui. Então, passando, vindo lá da Nova Brasília, da Minas Gerais, quando chega na rua Ijuí, tem uma abertura do ladinho do trilho do trem. Está projetado? Até o Copacabana aqui. Aqui, você está falando aqui, né? Bem, a Minas Gerais está ali. Aí. Aqui, ó. Isso, até lá na rua esse Copacabana. traçado. Importante, hoje a rua Copacabana está sendo requalificada, é importante isso. A BR-101 acaba saindo ali no viaduto e aqui o transtorno é grande aqui na rua Ijuí, Canita Garibaldi. Essa abertura ajudaria muito, poderia fazer um binário dali da rua Ijuí até o Copacabana, só vem, e essa parte da Anita Garibaldi só vai. Aí tu desafogava até o trânsito, esses carros hoje, caminhão que vem, sai da BR, quer voltar para Curitiba, ele é obrigado a dar essa volta todinha pela Otto Cadef, então voltaria pelo Copacabana e retornaria pela a rua Anita Garibaldi, pegando a BR-101 com muita tranquilidade, facilitaria muito o trânsito da região. Então, é um projeto já de 73, tem vários terrenos que já foi doado ao lado do Copacabana, aqui atrás, da rua Anita Garibaldi, se eu não me engano, tem 1 ou 2 terrenos que falta doar, então, acho que está na hora de sair do papel isso aí, e o projeto acontecer a curto prazo aí para a região, vai melhorar muito o trânsito, dando mais segurança nesses locais. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Osmar. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta? Por favor, fique à vontade aqui. É só peça para ficar registrado a manifestação do senhor, tá bom? Aí, senhor, só, por gentileza, diga o seu nome no microfone ali. O meu nome é Arnaldo Reinert, e eu quero fazer um complemento na explicação do Osmar aqui. Ali, Osmar. Com relação a essa ligação da Minas Gerais até na Copacabana.
Isso ali é um projeto velho, como ele falou, realmente antigo. O Teobaldi, quando ele foi prefeito, já no primeiro mandato dele, ele esteve lá em casa pedindo, na época de eleição, eu cobrei dele isso aí, dizer ele, olha, não está dependendo de mim, Arnaldo, está dependendo de órgãos aí, que é Fátima, outra coisa que está amarrando. A minha parte eu fiz todinha. Agora, ainda reconheço que a maior culpa é minha, porque eu não peguei pesado, como fazia o prefeito Luiz Henrique e outros que foram para cima, foram e as obras aconteciam. Essa parte eu realmente pequei. Agora eu te prometo que se eu ganhar a próxima eleição, diz ele, vou mudar a conversa porque o cara já morreu. Gente fina, fez um bom trabalho para nós ali. Diz ele, se eu ganhar a próxima eleição, essa ligação aqui vai sair com certeza, a que o Osmar falou. E vai aliviar, eu moro bem ali naquela ponta ali, a ligação da Minas Gerais até lá Copacabana, e saindo um pouquinho mais na frente, até na Anitta Garibaldi ali, vai dar um alívio para nós, violento, enorme, enorme. Isso ele tem que ser olhado com bastante ênfase, o vereador. Já te conheço da TV lá. Você fala muito bem lá. Precisamos gente daquilo ali. Que o trânsito foca aqui da Anitta Garibaldi, vai aí de manhã, à noitinha, até lá depois do colégio, lá embaixo, vai dar 1 km e 300 metros. Fica aquela fila totalmente amarrada, por conta daquele que não saiu. Tudo bem, o tempo passou, o Tebaldo também saiu fora, e aquilo ninguém mais tocou. Entrou a época do Carlito, o Carlito não deu nenhum toque para nós, nunca chegou na associação. Vocês têm algum amigo dele aí, ou se ele está por aqui. Na verdade, ele foi um zero à esquerda para o Anitta Garibaldi. Entrou o prefeito Udo, foi numa reunião da nossa associação, dos 8 anos dele. Ele ouviu 1 hora nós expor o nosso problema do bairro, e quando foi no finalzinho, ele olhou no relógio, olha, isso aí me desculpe, está na hora já, eu sou obrigado a sair, tem outra reunião, e eu entendi o problema de vocês, e eu estou com vocês agora, nós vamos resolver a problema de cheia da Anitta Garibaldi, nós vamos resolver. Fique sossegado. Não resolveu pipoca nenhuma, nada. Então agora, graças a Deus, a entrada do Adriano aí, foi uma bênção para Joinville, o cara já fez uma obra milagrosa para nós aqui, na Rua Independência, colocou aquela galeria ali, que o Salles encabeçou para nós aí, ó. O Salles pegou pesado lá, foi junto, e saiu a nossa galeria ali, ó. Só falta o término da galeria agora, que é antes e depois, aquela chegada na galeria e a saída, está tudo interrompido isso ali. Segundo o Salles, vai dar a continuação esse ano ou ano que vem, se Deus quiser. Então eu quero dar só para frisar de novo, essa ligação de Minas Gerais, até na Copacabana, até na Anitta Garibaldi, na curva ali, vai ser um alívio enorme para o nosso beco que vem do Jativoca, Morro do Meio, Nova Brasília, Estrada do Sul, passa uma concentração de veículo violenta ali. Isso ali precisa dar uma preferência, entendeu? Tem até aquele pensamento, pô, tem 10 obras, 100 obras de Joinville com preferência. Não, eu digo, tem que olhar o que é prioridade, né, cara? Tem que ser analisada realmente, aquela que todo mundo enxerga, que essa aqui não dá mais para esperar. E essa ali tá pela boa, né, cara? Então eu conto com vocês para que vocês dêem uma olhada com mais carinho, tá bom, gente? Nós somos um sofredor desse beco aqui. O Osmar sabe disso, entendeu? Eu quero agradecer ao Salles, que pegou junto ali na obra da galeria, deu a cara dele a tapa lá e saiu. Obrigado para vocês e parabéns pela iniciativa aí, tá? Paulo? O pessoal tem razão, né? Tanto o Jonathan aqui, eu anotei o Arnaldo, né? E o outro colega ali. Esse projeto ele é realmente antigo, né? Ele não estava definido no plano viário de 73, mas é uma diretriz interessante, né? Para fazer uma ligação bacana ali, desafogar a parte do movimento que vem muito do Morro do Meio, né? Tem uma preocupação só com os caminhões de carga, né? Que vêm da 101 e vão em direção à Tupi. Então a forma com que eles têm que fazer a geometria ali tem que avaliar um pouco menor. A gente tem um anteprojeto, né? A gente até estava revendo ele essa semana lá na secretaria. Tem uma questão de licenciamento ambiental, porque passa em cima de um córrego e tem supressão de vegetação. Ela está do lado do trilho do trem. É preciso uma anuência da Rumo também que detém, né, a operação ali na ferrovia. Então tem uma série de coisinhas para avançar e melhorar ainda. Exato. Ele não está na faixa... Não, perfeito, ele não está na faixa de domínio, mas eu tenho que ter uma anuência da Rumo, né? Porque a Rumo ela trabalha com o menor impacto possível com relação a mitigar acidentes, né? Então eles imaginam assim, se um trem descarrilhar e aquele trem ficar de lado ali na ferrovia, e ali ter uma rua, então pode gerar um risco grave para uma circulação de carros e enfim, né? Então essa anuência que é importante ter também. Então
O licenciamento ambiental em cima da vale de um rio que passa ali, né? A supressão de vegetação e mais a anuência da Rumo, a gente está trabalhando para concluir. Gente, as Mas manifestações, eu peço que daí a gente seja no microfone para ficar registrado. Comentar também o Ricardo aqui, que é o vice-presidente da associação. Gostaria de se manifestar, Ricardo? Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou vice-presidente da Associação de Moradores aqui do Anita Garibaldi. Só para já deixar claro, aproveitar que tem alguns moradores aqui, a associação já está tratando dessa questão da abertura da rua diretamente com o prefeito. A gente teve uma reunião com o prefeito em agosto, nós vamos voltar lá agora em novembro para tratar justamente da abertura dessa rua, que interliga a Rua Ijuí a Copacabana, e também desapropriação para alargar ali o trecho final da Rua Gotthard de Casemódel. Porque se vocês observarem no mapa, esse prolongamento ele se estende até a Rua Arnaldo Moreira do A e depois até a Avenida Santa Catarina, ou Rua Santa Catarina. Então, é uma obra muito importante mesmo para a trafegabilidade aqui do bairro, tanto Anita Garibaldi quanto Nova Brasília, Morro do Meio, Floresta, só para deixar claro isso. Obrigado. Raul? Boa noite a todos. Quero cumprimentar também os vereadores, o público aqui presente. Quero pedir uma atenção especial para vocês na questão do Jativoca, que é uma região muito carente, que há anos vem recebendo promessas e promessas e nada se resolve. Asfaltamento já foi prometido várias vezes, também nunca chegou ao local. E seria de suma importância essa ligação no Floresta, porque muitos moradores que vêm até a Ijuí e a Anita Garibaldi são do Jativoca. Então, isso também iria desafogar a região ali da Ijuí, do Anita Garibaldi. Consequentemente, o pessoal também iria chegar com mais facilidade ao bairro Floresta, através dessa ligação aqui do Jativoca. Então, peço o carinho especial ali para os moradores que realmente precisam. Muito obrigado. Seu nome, desculpa. Christian. Aí só se apresenta ali, Christian. Boa noite a todos. Me chamo Christian. Tem algumas perguntas a serem feitas. Eu vou ser mais breve possível. Gostaria de saber se hoje aqui é macro, micro ou abrange a cidade toda? A gente só fala da Anita ou... Pode ser da cidade toda, qualquer dúvida. Eu gostaria de saber a apresentação por vocês, né? Qual que é o foco de prioridades que vão ter dos acessos de toda a questão viária, e o anel viário, se vai existir em Joinville, o anel que é de excelente, falam-se há muito tempo sobre o anel, e esse anel não sei se vai sair ou não, né? A questão dos morros, né? Eu vi que no mapa apareceu várias ruas cortando os morros, né? Será que isso aí vai sair algum dia, essas ligações? Se é tão difícil já de construir ou fazer alguma intervenção, né? E agora a questão da zoneamento cultural que a gente tem aqui entre a Rio Grande do Norte com a Arnaldo Moreira do A e com como que é o nome daquela rua? Oi? A Roque? São Roque, A São Roque, essa quadra, né, que hoje ela é um zonamento cultural, né? O que seria esse zonamento cultural? O que vocês estão, né, vendo, né, nesse zonamento, já que a Doá também já saiu fora desse zonamento, né? Ela pegou e já foi desmembrada, né? O que vai ser? Christian, você está falando da operação urbana consorciada quadra cultural, ou você está falando do setor especial 1? Que é o vermelhinho. Isso. Esse mesmo. Você está falando do setor especial. Isso. Tá. Que daí em torno ali eu não sei o que vai ser feito, porque tem a ferroviária, né? Tem a trilha de trem também que passa ali. E eu percebo também que a Eugênio Moreira do A, ela é uma rua que hoje está praticamente só usada por moradores, sendo que a Anita Garibaldi fica toda parada
no fluxo ali em horário de pico, e eu percebo que a Eugênio Moreira do A, que vem lá do Colégio Elias, do cenecista ali, do José Elias Moreira, ela é toda parada, não tem movimento nenhum. Porque se aquela rua fosse mão dupla, a gente conseguiria jogar esse trânsito já direto lá para Rio Grande do Norte, que daí fazia a bifurcação ali, né? Hoje ela está sem necessidade, o colégio está parado. É uma mão via dupla, né? Quem vem da Rio Grande do Norte até a Anita Garibaldi é mão dupla. E hoje ela não... O que vai sofrer ali é o impacto, né? A vizinhança, né? Porque daí vai aumentar o fluxo, moto e tudo mais, é um zoneamento residencial, né? Mas também está permitindo 25 andares ali, 20 andares, 25, 30 pavimentos. Então, teria que rever essas situações. Beleza? Muito obrigado. Eu vou abrir o mapa aqui, que se você quiser ficar até no microfone para a gente ver junto ali, para de repente mostrar. Então, aqui o da BR-101 já está, acho que está bem entendido, tá? Isso aqui é aquele viaduto lá da Edgar Meister, lá no Distrito Industrial, sim, divisa com Piraberaba, e aqui embaixo é depois já da famosa curva do Arroz, antes do eixo da BR-280, tá? Onde ele retorna aqui para a BR-101. E aí, com relação à parte leste da cidade, isso aqui foi uma diretriz que foi colocada agora, quase já no final da apresentação do projeto de lei, que é a possibilidade de se fazer um projeto passando por trás do bairro Bermerwald, Parque Guarani, ligando lá na estrada do Rio do Morro, tá? E aí, consequentemente, você vai criando uma possibilidade de acesso para essa parte leste, né? Aqui nós temos o bairro Paranaguamirim, né? Uma diretriz aqui, ó, também passando por trás, aqui já do Parque Paranaguamirim, onde você tem a lagoa de estação de tratamento de esgoto lá do Jarivatuba, ó, passando aqui por trás, e aí ligando, possivelmente, lá com a ponte Joinville, aí aqui você tem o famoso eixo, a Via Mangue, eles têm chamado eixo leste, né, passando por trás da Tupi, o bairro Comasa, Jardim Iririú, Aventureiro, e aí ligando já lá na Avenida Santos Dumont. E aí aqui você tem outras vias também de diretrizes que já estão sendo implementadas em função da possibilidade aí desse zoneamento aqui na região do Vale Verde. Então, possivelmente que haveria necessidade, talvez alguma outra obra de ligação com a BR-101 em si, porque aqui, ó, nós não temos essa ligação direta com a BR-101. Hoje o distrito de Piraberaba encontra uma grande dificuldade, porque o único acesso dela é através do viaduto da Dona Francisca, mas que pode ser sim revista e pensado para que se ligue novamente aqui, tá? E aí, com relação ao que você falou ali próximo da estação da rua Rio Grande do Norte, isso, vamos ver se a gente está aqui, ó. E essas ruas, elas são de rolamento mais rápido daí? Vão ser de 80 por hora, 60? Hoje não tem nenhuma via do município que tenha 80 por hora, todas elas são 60, até a Santos Dumont, ela é 60 por hora. Então, aqui nós estamos tratando da diretriz. O projeto em si da via, sim, aí é uma outro assunto, né? Isso, daí é uma outra questão que não é avaliada agora nesse momento. Paulo, gostaria de complementar alguma coisa? Não, eu acho que o Cristian estava falando a gente achou que era da quadra cultural, mas é ao redor da estação ferroviária, né? Isso. Então, assim, a estação tem um uso específico, né, como patrimônio histórico e tal, tem ao mesmo tempo ali a ferrovia que continua, né, operando ali, então não depende do município retirar a ferrovia, né, mais uma decisão de governo federal, então ao redor dela tem ligações, sim, importantes. Como o William bem colocou no início da conversa, né, da apresentação, todo o eixo ferroviário, ele prevê, assim que a ferrovia parar a operação, prever ligações viárias, né, para veículos, né, seja lá qual for o modelo. No material que está disponibilizado no site, existem os perfis que mostram como vai ser aquela separação dos modais, né, sei lá, tantas pistas para carro, mais ciclovia, calçadas e tudo mais.
Você comentou dos acessos do município, então, né? Da BR para o município, quem cuida da rodovia é a Artéries, né? Ela só pode fazer alguma melhoria se a NTT permitir, e aí tem que ser avaliada ainda, né, o tamanho do investimento para que isso não caia na tarifa e tudo mais. Deixa eu anotar aqui. Outra coisa que você falou. As ligações dentro de morros, né? Talvez alguns pontos estratégicos estão sim cruzando morros. Eu não lembro de cabeça agora aí na Max Colim, né? Essa ligação é a Max Colim com a 15 de novembro. Ela é do Plano Viário de 73, ela está sendo prevista para essa ligação, sim. Contudo, há um investimento alto em desapropriação, né? Então tudo isso tem que ser avaliado. Essa ligação da Nacar, né? Lá na região do Guanabara, então tem sim também uma ligação. E aí a viabilização desses eixos, elas podem também acontecer com algum investidor que vai fazer um empreendimento ali. Então, dependendo do porte desse empreendimento, ele pode entrar dentro de um EIV, e alguma contrapartida, né, para tentar mitigar alguma ação desse empreendimento, pode ser solicitada e exigida que o empreendedor faça. Então, tem alguns dispositivos urbanísticos que a nossa secretaria acaba trabalhando para viabilizar algumas infraestruturas. Operações urbanas consorciadas, né? Então a gente comentou também no início da conversa, né? O perímetro urbano talvez cresça em alguns pontos da cidade, e aí para esses pontos também operações urbanas podem ser feitas, né? A gente tem uma recém-aprovada aqui na região, que é a da Tigre, né? Então ela vai fazer benfeitorias em contrapartida aos impactos, vamos falar assim, que ela pode trazer para a região. Então, algumas coisas a gente consegue não explorar, mas exigir do empreendedor alguma benfeitoria para o município. A Eugênia Moreira está inclusa aí? Pois é. A Eugênia Moreira ela está inclusa não no plano viário, né? Porque não vou dizer que ela não é importante, ela é importante sim, só que não é relevante em detrimento a outros eixos mais importantes. O que a gestão está fazendo é buscar a conexão. Você comentou da Eugênia Moreira, né? Tem a Eugênia Moreira com o Coronel Francisco Gomes. Mas é uma intervenção bem fácil, Não, né? pois é, eu vou chegar lá. Daí tem a interseção da Eugênia Moreira com o Coronel Francisco Gomes, bem na esquina do Elias Moreira. Sim. Toda a Coronel Francisco Gomes, ela vai ser um eixo importante de entrada para o bairro Guanabara. Esse eixo ele começa então na Eugênia Moreira, né? Pega toda a Coronel Francisco Gomes, passa de Túlio Vargas, São Paulo, Procópio, Uruçanga, passa atrás da Arena e liga com a Rua Nacar. Esse processo é um processo licitatório que já tem empresa vencedora, ele está para ser dada a ordem de serviço em breve, então é uma ponte importante que vai ter atrás da Arena e vai ser um novo acesso para Guanabara. Então, hoje, esse movimento, né, que passa lá na Ponte Mauro Moura, perto da Arena, passa na frente do Parque da Cidade, volta pela Graciosa para pegar a Nacar e a Guanabara, ele vai fazer uma ligação direta ali da Eugênio. E é uma via bem larga, né? Consideravelmente larga, né? Então dá para inserir algumas pistas a mais, dá para inserir outros modais para melhorar outras modalidades, né? Enfim. Mas sobre o entorno ali da ferroviária, vocês não sabem, né? Tem esse desenho prévio, né? Com algumas diretrizes lançadas. Eu não lembro de cabeça aqui quais são os perfis lançados, mas tem uma preocupação, sim. Aqui eu acredito que seja um perfil duplo aqui, ó. Duas pistas indo e voltando, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas isso só vai acontecer quando a gente tiver o fim da operação ferroviária lá e a concessão ter o contorno. E a ligação da Nacar que o Paulo comentou é esse aqui, ó. Essa aí. Então mostra lá, Tonesi, por favor, ali, Eugênio Moreira, a Eugênio Moreira aqui, nesse ó. ponto, e a partir da Coronel Francisco Gomes, né, fica todo um eixo de conexão com o bairro Guanabara. Então a gente cria mais um acesso lá para o Guanabara, desafogando um importante lugar. Não, perfeito. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, questionamento? Nossos colegas vereadores, vereador Neto, Adilson primeiro. Boa noite a todos. Só fazer alguns apontamentos aqui, já parabenizar, né, a vereadora William Tonesi e a equipe, o Júlio, né, não está aqui, mas elaborou aquela apresentação. Parabenizar aqueles que sobreviveram à chuva e vieram, né, a todos os representantes que estão aqui nessa noite. Fazer um comentário aqui em relação à Avenida Francisco Alves, que é um projeto bastante antigo, e mencionar que, além de, em alguns casos, é necessário cancelamento, como aconteceu na João Colim, como aconteceu com 2 ou 3 vias ali na região do Bom Retiro, do Saguaçu,
que não se justificava mais, né, ter aquela avenida, e travando assim os imóveis dos particulares, porque quando se traça um projeto de avenida, o imóvel fica travado e não serve para ninguém. A prefeitura, ela normalmente só desapropria quando vai fazer a abertura da via. Então, em alguns casos, a gente conseguiu fazer o cancelamento, em outros, o projeto se manteve. E, especificamente, em relação à Avenida Francisco Alves, eu quero parabenizar a equipe da Sepurnia, porque teve o bom senso de fazer retificações. Nós tivemos algumas reclamações, né, de moradores que estão hoje lá e há bastante tempo residindo no traçado da Avenida Francisco Alves, e a Sepur elaborou, dentro da nova proposta do plano viário, já desviando dessas propriedades e fazendo com que o projeto não se perdesse, né, porque a Francisco Alves atende aquilo que o Bossi comentou, né, vai fazer a ligação, passa pelo Jativoca, vai acabar saindo lá embaixo no eixo sul, então vai atender. E, então é importante que essa avenida não saia do planejamento. Depois ela se estende até na região sul, né? Eu lembro que ela passa lá pelo Itaú, pelo Jarivatuba, ela alcança lá quase a Monsenhor Gersino. Um outro ponto, né, e aí já mais como sugestão, se a gente olhar hoje o desenho da rua Minas Gerais, entre o viaduto sobre a BR-101 e a última curva lá antes de chegar na ponte que vai para o Morro do Meio, nós temos ali um binário já pronto. Considerando que o contorno ferroviário, nós teremos ali mais 10 metros de pista ainda, né, disponíveis de cada lado, que é o recuo dos trilhos. Então, nós teríamos ali uma grande avenida que poderia ser incluída agora nesse plano viário, futuramente com o contorno ferroviário. Lembrando que existe uma proposta alternativa em relação ao contorno, que seria a utilização dos trilhos para transporte de passageiros. Hoje nós temos um problema que o transporte de cargas acaba fazendo com que os trens passem com 100, 200 vagões, travando todo o centro da cidade. Aí, e dependendo do horário que a gente vai se deslocar na cidade, corre o risco de atravessar em 7 ou 8 pontos com o trem ainda passando pelas pistas. Mas com o transporte de passageiros, nós teríamos aí talvez 1 ou 2 vagões levando passageiros de leste a oeste, um modal interessante, que não travaria de maneira nenhuma o trânsito. Seria uma segunda proposta, inclusive o governo já propôs isso, né, a rede ferroviária, e isso está em estudos. E, por último, uma proposta também, uma sugestão aqui, haja visto que está sendo feita a duplicação da Otto Cardéfio, a sugestão seria alongar um pouquinho para depois do viaduto, para a gente ter aquele trechinho da Otto Cardéfio até na Rua Tupi, com talvez o dobro da largura, ou 10 ou 15 metros a mais, para tirar aquela fila gigante que a gente tem todas as manhãs ali, naquele trechinho onde que alguns vão acessar a BR-101 e alguns vão cortar reto pela Otto Cardéfio para ir para o centro da cidade. Como do outro lado nós teremos já o trecho duplicado, a gente poderia mexer com aqueles canteiros dentro do viaduto ali para ter, então, uma pista bem larga ali para dar escoamento ali para o trânsito de veículos, principalmente nos horários de pico. Essas eram as minhas contribuições e desejar boa noite para todos. Obrigado, vereadora Dilson. Só para a contribuição, o alargamento da Otto Cardéfio, ele se estende até a Rua Tupi ali também. Só não está incluso nesse pacote que será feito agora, mas a diretriz ela inclui também. Vereador Neto. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereador Salles, vereadora Dilson, ao Paulo, a todo o público presente e as pessoas que nos acompanham também pelas mídias sociais. Aqui foi colocado por alguns a inclusão de novas ruas, né, importantíssimo, eu vi pelos argumentos, vocês trazem bastante argumentos. Eu queria pedir um olhar aqui, presidente, eu vi que você, até parabenizar você pela habilidade com os gráficos aqui, ao momento da apresentação a gente consegue evoluir bastante, mas eu queria pedir um olhar na questão do empreendedor ou das pessoas que têm esses imóveis pelos traçados das ruas. Então, lá em 2021, né, vereadora Dilson, nós tivemos diversas discussões de algumas ruas onde inviabilizava a abertura da via. Tinha prédio construído no traçado da via e nós retiramos algumas ruas do plano viário de 1973. Então, quando existe inviabilidade de construção devido às desapropriações, a gente tem esse olhar de nem incluir. Por quê?
porque a pessoa que quer investir naquele imóvel, naquele terreno, ela não consegue porque fica travado devido a esse plano viário. Então, esse olhar aqui é importante também, eu vi na fala do Paulo, até anotei, quando tem viabilidade de obras, ok. Quando não tem viabilidade de obras, quando as desapropriações não permitem, fazer a retirada. Então, esse olhar é bem importante. Deixar a pessoa, a família, o empreendedor, a pessoa que ganha esse bem em doação, esse terreno, no limbo, entre aspas, é bem ruim. É melhor deixar essa pessoa decidir o que ela quer fazer com aquele imóvel, então, esse ponto de vista aqui. Com relação à ferrovia, fazer o traçado do contorno, nós tivemos na empresa Rumo, há uma semana e tanto, ou 2 semanas atrás, a gente viu que é inviável, entre aspas, eles fazerem esse investimento. São mais de 2 bilhões de reais para fazer o contorno na cidade de Joinville, mais o investimento necessário na cidade de São Francisco. Então, a gente vê que, apesar de ter um interesse dos joinvilenses, ter um interesse dos vereadores joinvilenses, quando a gente vai conversar com a empresa, vai conversar com o governo federal, a gente vê que não tem esse interesse pelo aporte de recursos que é necessário. Então, eu não contaria com uma alteração desta no curto prazo, talvez mais para o longo prazo isso viesse a acontecer, mas pela quantidade de recursos, sendo que em outras áreas seria aplicado esse recurso de outra forma, talvez eu colocaria aqui. Com relação às aberturas de rua, né, vocês já abordaram aqui, algumas até que eu iria abordar, mas vejo importantíssima essa modernização, essa atualização da lei, né, e parabenizar aqui a comissão e as pessoas que se manifestaram, porque todas abordaram com bastante conhecimento aqui, vários argumentos, então. E a secretaria também por dar esse apoio. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Neto. Vereador Salles, gostaria de se manifestar? Só para parabenizar o trabalho que está sendo feito pela comissão, né? E agradecer a presença de cada um de vocês, o Arnaldo, na pessoa do Arnaldo, agradeço a presença de todos, né? E com certeza nós vamos ver para o futuro muitas coisas boas, logo aí, muitas coisas boas que vai ajudar bastante nessas condições de viabilidade na cidade. Então, estamos muito esperançosos que a coisa evolua bastante. Então, agradecendo a presença de cada um de vocês. Obrigado. Um abraço. Obrigado, vereador Salles. Fazendo uma conta mais ou menos, não sei se o Paulo tem de cabeça, mas eu acredito que o trecho urbano, né, a partir da BR-101, da linha ferroviária, ele deve dar em torno aí de uns 10 quilômetros, mais ou menos. 14 quilômetros da onde? Ah, tá. Então, são 14 quilômetros dentro da área urbana. Depois eu vou fazer alguns cálculos aqui para ter uma noção, uma ideia que vem na minha cabeça. Mas, vereador Neto, isso que o senhor abordou a respeito do impacto que existe na vida das pessoas, isso foi já até mencionado nas audiências públicas, e eu também já tinha me pronunciado a respeito desse tema, dizendo que não basta só nós colocarmos diretrizes para o plano viário sem olhar essas pessoas que serão impactadas. Por quê? Porque talvez a gente esteja falando de pessoas que vão ser impactadas por 50 anos. A gente tem caso aqui de uma pessoa que tem imóvel lá onde é o atingimento da Max Colim, e ela falou assim, olha, eu já recebi de herança esse imóvel e não consigo fazer nada. Não consigo nem fazer uma garagem para o meu carro, né, porque eu não posso fazer. Então, a gente precisa, sim... nova ligação. Prolongamento, não? O prolongamento da via. Então, a gente precisa, sim, nós vamos estudar essa matéria do ponto de vista legal, até peço que o vereador contribua como presidente da comissão, né, de legislação. Por quê? Porque se no projeto não houver essa possibilidade de nós criarmos um tipo desse dispositivo, mas que a gente coloque dentro do projeto uma obrigação de se estudar a matéria e de se fazer, né, que a partir do momento que ele é aprovado, a gente dá um prazo para a prefeitura trazer uma solução. Eu acho que a solução ela é viável, a gente pode ter um banco de desapropriações, assim como estão sendo feitas, por exemplo, algumas alterações da lote, onde um loteador ele não precisa comprar
ele não precisa dar dentro do loteamento que ele vai fazer os terrenos para a prefeitura, né? A prefeitura pode ter um banco, sim, de desapropriações que ela pode ser feita, ou até com recursos dos impostos. Então, eu acho que é fundamental que nós olhemos para essas pessoas, que existe a coletividade, mas existe também as pessoas que são afetadas de forma individual. Tá bom? Mais alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Alguma dúvida? Certo. Então, aqui quero agradecer aos nossos colegas vereadores, né, por terem se deslocado nesse dilúvio que foi, né, nessa final de tarde aí. Agradecer também a equipe que montou aqui, né, praticamente aí quase um dilúvio que aconteceu aqui, né? A calha, infelizmente, não suportou aqui o volume de chuva, então deu para ver que choveu muito mesmo nesse final de tarde. E não havendo, então, mais nada a tratar, nem quem queira se manifestar, declaro, então, encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.